Bom dia, gente. A gente vai aqui para mais uma aula sobre John Locke e que é a continuação daquela que eu tinha dado no último bimestre, mas também da atividade que eu passei, né, sobre as citações que o John Locke fez do Robert Filmer. Aqui a gente está olhando para o sumário, tá, do livro do John, dos dois livros do John Locke, são os dois tratados sobre o governo, né? Então tem o sumário do livro um, que é onde ele critica o Robert Filmer, né? Então vocês podem ver aqui do pátrio poder do poder real, do direito de Adão à soberania pela criação, do direito de Adão à soberania pela doação, entre outras coisas, né? Todos aqueles temas que a gente, de uma forma ou de outra, viu. Depois tem o sumário do segundo livro, né? Que aqui ele não é só para ficar criticando uma teoria, é para colocar uma teoria da legitimação do governo, da instituição que é o Estado, que substitua esta que foi criticada, tá? E aí tem o sumário do segundo livro, que tem vários conceitos aqui que eu vou ir explicando para vocês. Então, para quem tiver interesse aí também, vem aqui no sumário, que na verdade está na página aqui 201, e tem a indicação dos diferentes temas que vão ser abordados. Tá? Por exemplo, tem aqui conceito de estado de natureza, estado de guerra, da escravidão da propriedade, da sociedade política ou civil, etc. Né? São vários conceitos que a gente vai tratar aqui. Antes de entrar nesses conceitos, eu vou para a página 379, porque ele dá um resumo das críticas que ele fez no livro 1, tá? A gente não viu todas. A gente só deu uma pincelada ali em quais seriam as posições do Robert Schumer para sustentar o absolutismo monárquico. Então, lá para 379, a gente vê e volta, tá? Depois, para continuar olhando o sumário, enquanto eu explico para vocês os conceitos principais. Para achar aqui, 379. Então tá aqui. O resumo que o próprio Locke faz, né, das críticas. Aqui já é o começo do livro 2, né? Tem sido mostrado no discurso precedente que Adão não tinha, nem por direito natural de paternidade, nem por doação positiva de Deus, autoridade alguma sobre seus filhos ou domínio sobre o mundo, como se pretende. Então, para o Locke, a paternidade não justifica um poder absoluto, tá? Isso está tratado lá no primeiro livro, né? É, Locke não acha que o pai tem direito de castrar o filho, de matar o filho, de transformar o filho em escravo, caso ele queira, tá? A gente vai ver depois por quê. O Locke pensa que todos os seres humanos nascem iguais e que a liberdade é um direito que tem que ser respeitado e que, portanto, Adão não teria esse direito sobre seus filhos também. O direito sobre os filhos, na verdade, ele só serve mais como uma responsabilidade a mais dos pais, que é de criar um sujeito que ainda é indefeso, a criança, né, para que ela se torne um indivíduo livre, tá? Então, são muito mais responsabilidades que estão nas costas dos pais do que direitos e poderes sobre o filho para fazer o que bem entendem, né? Aí o segundo, que se ele a tivesse, seus herdeiros, contudo, não teriam direito a ela. Então tá, primeiro, um dos pontos interessantes, né? Por que razão os filhos teriam esse direito se só Adão é o filho direto de Deus, né? E como seria essa transferência de poder de Adão para os seus filhos? E tem todos aqueles problemas. Seria pela escolha de Adão, mas qual que é a validade, por exemplo, da escolha de Adão para que seus herdeiros, alguns de seus herdeiros seriam as monarquias absolutistas, outros não, né? É duvidoso isso. Aí tem terceiro, que caso seus herdeiros a tivessem, por não haver lei da natureza ou lei positiva de Deus que determine qual é o legítimo herdeiro em todos os casos que possam surgir, o direito de sucessão e, consequentemente, de deter o mando não poderia ter sido determinado com certeza. Então, aqui tem vários problemas, né? Por exemplo, quais são os critérios da escolha de Adão? E será que eles, de fato, são coerentes com a vontade divina? Então, não existe nenhuma lei que Deus teria enviado para nós para dizer fulano cicrano tem que ser o rei da Inglaterra, por exemplo, sei lá, o rei Henrique VIII, por exemplo, ou o rei Charles I, que inclusive foi morto, né, no meio da Guerra Civil Inglesa. Não tem nenhum escrito de Deus ele mesmo para nos dizer quais que são, né? Aí o quarto, que mesmo se houvesse sido determinado, ainda assim conhecimento
qual é a linhagem mais antiga da descendência de Adão, foi há tanto tempo completamente perdido que em todas as raças da humanidade e famílias do mundo não resta a nenhuma mais que a outra a menor pretensão a ser a casa mais antiga e a ter o direito de herança. Então, aí é um problema sobre o conhecimento, de fato, né? A gente, pela história, não sabe quais que seriam esses herdeiros escolhidos de Adão, né? Isso é um problema propriamente histórico. Então, por essas razões, o absolutismo monárquico ele não pode ser sustentado, né? E a gente vai voltar agora lá, depois desse resumão do próprio Locke sobre o livro 1, para o sumário, e eu vou apontando para vocês onde estão cada um dos conceitos que eu vou explicar, tá? Também ali nas partes do livro, caso vocês queiram dar uma olhada. O primeiro conceito que é apresentado aqui, né, depois dessa introdução que a gente estava lendo, é do estado de natureza. O que é o estado de natureza? O estado de natureza é um estado onde os seres humanos eles ainda não formaram um governo e não formaram uma legislação. O que o governo tem que fazer? Tem que aplicar a legislação, tem que também fazer uma legislação, né, reformar a legislação no caso. Então, por exemplo, o parlamento inglês ele faz isso, ele reforma a legislação, né? E tem que saber se as pessoas estão seguindo ou não essa legislação e punir aqueles que não estão seguindo. É isso que o governo tem que fazer. No estado de natureza não tem governo, não tem lei, tá? E aí, a partir de agora, eu vou começar a chamar a lei, né, dessa sociedade que tem governo, como por exemplo é a brasileira, de lei positiva, tá? Porque o Locke vai falar de um outro tipo de lei que não é positiva. A lei positiva é a lei que existe de fato, tá bem, gente? Então, é aquela que está na Constituição, né, que foi formada por um poder constituinte, né, que representa o povo, etc., ou pelos próprios parlamentares ou congressistas e tal. E no estado de natureza, portanto, não existe um poder superior aí que está regulando se os indivíduos estão seguindo essa lei positiva, porque não existe lei positiva. Então, só para explicar um pouco o que é esse negócio de lei positiva. A lei positiva, ela muda, né, gente? Muda de uma época para outra. Então, até 1985, no Brasil, as mulheres não podiam praticar o futebol de forma profissional, né? Isso faz parte da lei positiva. Quem não respeita essa regra vai ser punido pelo Estado, né? E aí, a partir de 1985, as mulheres começam a poder praticar o futebol profissionalmente. Então, aí a lei positiva mudou. Se ela está certa ou está errada, não interessa, tá? Por isso que a gente chama aí de lei positiva, porque a gente pode ver ali no código da legislação. Outros exemplos, né? Por exemplo, o importante é vocês perceberem que não importa se está certo ou errado, tá? Ou, por exemplo, na Inglaterra, na década de 50, você podia punir os homossexuais. Aí eles tinham 12 escolhas. Ou eles sofriam castração química, ou eles iam para a cadeia. Eles podiam escolher essas duas coisas e o Estado ia, enfim, fazer isso com eles, né? O governo ia fazer escolhas. Isso estava na legislação. Então, se é certo ou errado, não interessa, de novo, é a lei positiva. Depois isso mudou, e agora a lei positiva é outra. Hoje em dia, homossexualidade não é crime na Inglaterra. Então, são só exemplos aí, né? No estado de natureza não existe lei positiva. Então, os seres humanos eles são livres para fazerem o que quiserem. Porém, há coisas que eles não devem fazer, mesmo no estado de natureza, mesmo quando não há governo. E a isso o Locke denomina lei natural. Então, dois conceitos que você tem que saber. O que é a lei positiva, né, que seria o código legislativo de uma sociedade, e o que é a lei natural, que no fundo é uma moral natural. O que é a moral? A moral é a diferença entre o que é certo e o que é errado, tá? Quando a gente fala de lei natural, nada mais é do que essa moral natural. E mesmo no estado de natureza onde não existe lei, Locke diz: os seres humanos sabem a lei natural. E ela é universal para todos os seres humanos, e por conta da sua capacidade racional, todos podem conhecê-la. Basta refletirem um pouquinho. Então, isso é uma afirmação muito forte, né? Porque
Nós poderíamos pensar que a diferença entre o certo e errado é diferente para cada pessoa ou para cada comunidade. Segundo Locke, não. No estado de natureza, as pessoas sabem pelo menos as regras fundamentais do certo e errado, tá? Aí vocês podem estar pensando, isso aqui é loucura, porque eu, na minha opinião, acho que o certo e errado vai variar de acordo com a época, é como a lei positiva que fica mudando, né? A moral também fica mudando, essa diferença entre o certo e errado. Pois bem, aí eu vou fazer algumas considerações para tentar mostrar para vocês por que a posição do Locke relativa a essa lei natural, que é independente da lei positiva, né? Ela faz algum sentido. Então, primeira pergunta: o que todo indivíduo tem que não pode ser retirado dele sem uma boa justificativa? Senão seria errado tirar a vida desse indivíduo, né? É a vida. A primeira coisa é a vida. Então, aí vem essa noção de direito natural, que é aquilo que o homem tem e é aquilo sobre o qual ele deve gozar e outras pessoas não podem tirar dele, senão é errado. Então, por exemplo, a vida é uma dessas coisas. Segundo o Locke, todo mundo do fundinho sabe que você tirar a vida de um indivíduo sem boa justificativa, então podem ter boas justificativas para você tirar a vida de alguém, segundo o Locke, mas sem boa justificativa é errado. Segundo o Locke, todo mundo sabe disso, tá? Então, as pessoas naturalmente, por isso que a gente chama de lei natural, e pela razão universal que está presente em todas essas pessoas, elas sabem que você matar o outro é errado. Então, então reflita um pouquinho sobre este princípio, por exemplo, da lei natural, que é uma moral natural. Que é errado, por exemplo, você matar sem justificativa boa. E tem outro princípio também, né, que é certo proteger a vida de um indivíduo que está sendo ameaçado por um outro. Então a gente pode olhar desse ponto de vista também, tá? Daquilo que é certo e errado, elas têm uma relação com o outro. Proteger a vida de um inocente, por exemplo. Proteger a vida de uma criança, de um indivíduo que quer machucá-la. Então, a vida é um desses princípios que, digamos, vai determinar o que é o certo e errado de um ponto de vista natural, que todos os seres humanos sabem que quando eles estão matando alguém que é inocente, que eles estão fazendo um negócio de errado. Às vezes eles podem não ligar, às vezes eles podem estar agindo por impulso, às vezes eles querem fazer isso, porém eles sabem que eles não devem, ou seja, eles ainda têm consciência da lei natural. Tá? Aí, qual seria o segundo outro aspecto da lei natural? É a liberdade. Então, você trancar uma pessoa por razão nenhuma, né, e tirar a liberdade dessa pessoa de ir e vir, seria, segundo Locke, errado do ponto de vista dessa lei natural. Todo mundo sabe, novamente, que você pegar uma pessoa e prender ela sem razão nenhuma seria algo de incorreto, né? Ou você interferir, aí ó, isso vale para as outras liberdades também, né? O direito à sua posição, né? Do ponto de vista teórico, suas opiniões, né? Suas opiniões, elas não poderiam ser controladas pelos outros homens, por exemplo. Então, aquilo que você faz, aquilo que você diz e aquilo que você pensa não pode, em princípio, ser controlado por outros seres humanos, né? A não ser que sua liberdade esteja sendo um empecilho para a liberdade do outro e para a vida do outro. Mas dentro desse limite, né, a liberdade de cada um deve ser garantida. Então, se eu pegar um inocente prender no porão, mesmo se eu não matar, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E, segundo Locke, naturalmente errado, todo mundo sabe que isso está errado. Tá? Então, aí outro princípio. Então, a gente já tem a vida, já tem a liberdade. E o terceiro, vocês podem pausar e vocês podem se perguntar aí, se vocês quiserem. Qual seria a outra coisa que todo ser humano deveria ter, que deveria ser respeitado por essa moral natural? O que seria errado a gente tirar dele sem boas razões? E aí, se você pausou aí, né, agora eu vou dar a resposta. Tomara que você tenha achado. É a propriedade, segundo Locke, tá? Então tem essas três coisas. A propriedade que a pessoa possui. A gente vai ver qual é a origem da propriedade, né? Basicamente, para o Locke, é o trabalho. Mas também pode ser o trabalho alienado, né?
Então, é o trabalho, mas não necessariamente é o meu. Então, por exemplo, o trabalho do servo ainda vai, enfim, dar uma produção que ainda vai ser posse minha se eu sou o senhor do servo. Mas, por exemplo, se eu próprio sou a pessoa que trabalha, eu planto uma árvore, aí eu colho os frutos dessa árvore. Eu trabalhei para plantar a árvore. E aí eu trabalhei, fiz esforços para pegar os frutos. Neste caso, os frutos são meus por causa do trabalho. Então, se no estado de natureza alguém está trabalhando muito para fazer alguma coisa, chega um indivíduo, pega tudo dele, o Locke diz: você não precisa de um governo para saber que isso é errado. A pessoa que trabalhou para fazer tudo aquilo lá, ela sabe que aquilo é dela naturalmente, que aquilo é direito dela, que, portanto, as outras pessoas não podem tirar e que ele pode se defender caso as pessoas tentem tirar dele. As outras pessoas, sabendo que ele trabalhou para fazer tudo aquilo, que aquilo é fruto do esforço dele, sabem que devem respeitar esta propriedade dele, esta posse. Então, existe uma posse natural, sim. Uma posse natural que provém do trabalho, que também é, enfim, é aquilo a partir do qual os seres humanos conseguem sobreviver. Pois bem, gente. Então, é, aí está o estado de natureza mais ou menos resumido, né? E as pessoas podem se agregar em grupos, né, no estado de natureza, viver comunitariamente, mesmo se ainda não há lei nem governo exterior para dizer como serão aplicadas as leis, etc. Né? A gente ainda não está no domínio da sociedade civil. O que é a sociedade civil? É a sociedade que está vinculada a um código legislativo, né? Então, a gente tem comunidades que não são sociedades civis. Então, no capítulo 7 aqui, ó, pode ver que tem da sociedade política ou civil, que é onde vai começar aí a discussão sobre a formação das leis do governo, né? Que é a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade política ou civil. Então, para o Locke tem essa passagem na história humana, né? Pelo menos supostamente. Tem um estado de natureza, e depois um dia os homens vão formular as leis, né? Então é isso que é o estado de natureza para o Locke, tá? Deixa eu ver quanto tempo já passou aqui para eu ter uma ideia de quanto eu continuo falando. Eu não consigo saber. Mas enfim, vamos continuar então. O estado de guerra. O que seria o estado de guerra? Por conta de que existe uma lei natural, e aqui a gente está no capítulo 3, né? Porque existe uma lei natural, as pessoas que fazem algo contra essa lei natural, ou seja, desrespeitam aqueles três princípios que eu falei para vocês, a propriedade, a vida e a liberdade dos outros indivíduos, elas podem acabar entrando em estado de guerra. Então, se alguém ameaça sua vida, você tem o direito de ameaçar a vida dessa pessoa, segundo John Locke, tá? Se ela pega a sua propriedade, você tem o direito de parar ela e de prender ela, por exemplo, e tirar sua liberdade, porque está fazendo alguma coisa de errado, etc. E aí, quando existe essa desavença entre os seres humanos, você pode acabar chegando no estado que começou ali a partir do estado de natureza, né? De onde os indivíduos tentam matar uns aos outros. E eles querem destruir uns aos outros por conta dessa desavença. Tem um agressor e tem o cara que vai se defender. E eles vão entrar em estado de guerra. É, ora, se o estado de guerra dentro do estado de natureza, gente, ele pode ocorrer tanto quanto na nossa sociedade que tem lei. O Locke não está dizendo que o estado de guerra ele ocorre porque o estado de natureza não tem lei positiva, né? Porque, na verdade, os seres humanos ainda sabem essa tal de lei natural. Então, por exemplo, embora nós tenhamos um governo com leis que proíbam que as pessoas roubem, as pessoas ainda assim roubam. Também no estado de natureza, embora exista a lei natural, as pessoas ainda assim roubam, certo? Então, só para vocês terem uma noção aí do fato de que, não é porque a gente tem uma lei positiva contra isso, que é coerente com a lei natural, a lei positiva diz, não pode roubar, senão você vai ser preso, etc. E a lei natural diz, não pode roubar porque é contra esses princípios aí dessa moral natural. É errado. E aí, obviamente, no caso do governo vai tentar parar a pessoa, mas no caso do estado de natureza, a pessoa que está sendo violentada ou cuja propriedade está sendo violada, ela também vai tentar parar a pessoa que está na frente dela, né? Fazendo aquilo lá. Então, é isso aí que é o estado de guerra, tá? E ele pode existir entre comunidades também, e
ele pode coexistir com esse estado de natureza. Aí ele fala da escravidão, que, enfim, são temas que não interessam tanto para a gente assim agora, mas quando você tem um estado de guerra e a pessoa que está se defendendo, ela tem o direito de matar o outro, ela também pode, se ela ganhar esta guerra, né, transformar esse outro em escravo, porque ele teria direito sobre a vida da pessoa que atacou ele em primeiro lugar, né? Isso seria a origem da escravidão, no fundo, e a justificação que Locke tem para a existência da escravidão. Aí tem o da propriedade que eu acabei de falar para vocês, né? Que, na verdade, a propriedade natural, ela proveria do trabalho do indivíduo ou de alguém que está submetido a esse indivíduo. Então, por exemplo, no caso do escravo, né, que foi legitimamente transformado em escravo, e a gente não está falando aqui do escravo real, tá, gente? Escravo real, no fundo, se a gente pegar a risca a teoria do Locke, ele não deveria existir. Porque a maior parte dos casos, na verdade, você tem um agressor que transforma a vítima em escravo. Ora, se você tirou a liberdade do escravo, né? E você submeteu à vontade do outro indivíduo. A liberdade é um dos princípios fundamentais da lei natural. Então, seria uma escravidão ilegítima, né? Seria uma escravidão ilegítima. Mas, então, por exemplo, no caso do Brasil, né? Portugal foi lá, pegou um monte de africanos, trouxe para cá e transformou em escravos. Obviamente, não é por livre e espontânea vontade que os escravos vêm para cá, nem que eles trabalham à força para os portugueses. E não são os africanos que foram lá e decretaram guerra contra os portugueses, e agora, com o direito, os portugueses teriam a posse da vida desses africanos. Não, né? Nesse caso, ao contrário, quem é o agressor é Portugal, e aí transforma as pessoas em escravos. Né? Isso é uma escravidão ilegítima. Só para vocês saberem, né? Não é em todo caso que a escravidão é legítima, segundo a própria lei natural. Né? Você violentar as pessoas e você tirar a liberdade delas é, pela lei natural, que é uma moral natural, errado, e supostamente todo mundo sabe disso. Tá? Aí ele fala do poder paterno, que eu já discuti um pouco, né? Na verdade, são mais responsabilidades que os pais e as mães têm, inclusive, né? Do que direitos sobre a vida e a morte dos filhos. Segundo a lei natural, novamente, você tem aqueles três princípios da propriedade, da liberdade e da vida, né? Que tem que ser respeitados, e aí todo mundo sabe que você não pode matar uma criança, que seria errado matar uma criança, mesmo no estado de natureza. Seria errado, por exemplo, o filho que está trabalhando, né, ter sua propriedade retirada pelo pai arbitrariamente, sem consentimento do filho, simplesmente porque ele é o pai, coisa que o Robert Filmer ele diz que o pai poderia fazer, né, tirar a propriedade do filho. Porque daí tem o direito natural da propriedade que provém do trabalho, e por aí vai, né? Então tem capítulo aqui sobre o poder paterno, e aí da sociedade política ou civil. E aí que é uma das coisas que nos importa mais. Por que, afinal de contas, nós saímos do estado de natureza e vamos para o estado da sociedade civil? Ou seja, a gente passa do lugar onde só há a lei natural para o lugar onde há a lei positiva, ou seja, o Código Legislativo Real, historicamente construído. Né? Uma das razões principais, e aí tem a ver com a teoria do crime, do John Locke, é que quando um infrator da lei natural, por exemplo, que rouba ou que tenta matar alguém, que no caso de matar é o grau máximo, né, digamos, do crime natural, é o que seria mais errado, né? Ou, por exemplo, quando alguém tenta roubar alguma coisa, digamos, eu plantei um pomar e aí tem as minhas maçãs, elas são propriedade minha por conta de direitos naturais, né? São posses minhas por uma moral natural, né? E aí alguém vem e pega uma maçã. Eu tenho o direito de parar esse indivíduo pela lei natural. E, no caso, se eu quiser punir ele com uma punição que não seja adequada, pode ser que isso aconteça dentro do estado de natureza, né? Aquele que sofreu a injúria, que sou eu, que fui roubado, eu posso acabar querendo cortar a mão do indivíduo.
Agora, essa pena, cortar a mão do indivíduo, sei lá, estou dando um exemplo meio esdrúxulo, mas isso já ocorreu na história, né? E ainda ocorre, dependendo do país, mas enfim. Se eu quiser lá cortar a mão do indivíduo porque eu fiquei nervoso com ele, a minha punição, ela não condiz com o grau da injúria que ele cometeu relativamente a mim. Ele ia pegar uma maçã e eu fui lá e cortei a mão dele. E aí porque eu tava bravo com ele, ele tava com sangue quente. Então, o que acontece no estado de natureza muitas vezes? Aqueles que vão punir um outro por um crime o fazem em um grau muito mais elevado do que deveria de fato ocorrer. E quando eles tentam fazer isso, a chance de entrar no estado de guerra é muito maior, que é esse estado onde os indivíduos vão matar uns aos outros, né? Então seria bom que aquele que sofreu a injúria ou a violência não fosse a mesma pessoa que julga esse outro indivíduo infrator da lei natural. Seria bom que fosse um terceiro, porque o terceiro ele é mais imparcial. A gente diz, né, que a justiça tem que ser imparcial. Ora, aquele que sofreu a violência ele não é imparcial. Então vale a pena a gente colocar nas mãos de um outro que não aquele que sofreu a injúria o poder de julgar. Ora, ele vai julgar segundo que regra? É aí que entra, precisamente, a construção de um código legislativo. Então, a origem da lei positiva para o Locke, e portanto da sociedade civil que aceita uma determinada lei, tem muito a ver com a teoria do crime, de punir as pessoas segundo o grau da violência que elas cometeram. Né? De outro lado, também para impedir que o estado de guerra se perpetue no decorrer do tempo. Então, exatamente porque, por exemplo, eu posso querer punir uma pessoa mais do que ela deveria ser punida, aí ela vai revidar, e eu vou entrar no conflito com ela, e por aí vai. De repente a família dela não gosta também, ela vem matar minha família, sei lá o quê, né? Então a gente tem o estado de guerra. Para impedir tanto essa gravidade da punição quanto o estado de guerra, os seres humanos eles acham melhor que haja uma instituição, ou seja, pessoas encarregadas de julgar e de punir, segundo leis que foram aceitas pela própria comunidade. Então, qual é a origem do governo e qual é a origem das leis? A origem do governo e a origem das leis é o chamado contrato social. O que é esse contrato social? É a adesão voluntária dos indivíduos de uma comunidade de seguir um código legislativo que foi criado por eles próprios. Então, no fundo, a liberdade, gente, é o fundamento do governo e a liberdade desses indivíduos de aderir a esse código legislativo. Essa liberdade que dá origem ao contrato social. Portanto, poder político, muito diferente do Robert Filmer, né? O poder político, ele surge dos indivíduos. E, mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, se o poder político está realizando, ou seja, essa instituição governo, né, está realizando ações que vão contra os princípios fundamentais da lei natural, os indivíduos que estão submetidos a essa lei e a este governo têm o direito legítimo de destruir o governo. Por quê? Porque a razão pela qual surgiu a lei é precisamente para melhor realizar a lei natural. Ou seja, um governo que não realiza a lei natural, ele é passível de ser destruído pelos indivíduos que fazem parte daquela comunidade. Aí, aqui no capítulo 18 e 19, né, você tem aqui o da tirania, da dissolução do governo, que são capítulos onde ele vai tratar disso, ou da usurpação. Por exemplo, então, se o rei decreta um imposto a mais. Ora, um imposto a mais vai ser tirar a propriedade privada de certas pessoas dentro da sociedade. Então, aí está interferindo num direito natural, se as pessoas dessa sociedade trabalharam para ter a posse dessas coisas, né? Então, aí ele está ferindo um negócio que é proveniente da moral natural e é errado, e, portanto, os indivíduos eles teriam a, a possibilidade de destruir o governo de forma legítima, né? Então, pega a questão do absolutismo, né, monárquico. O absolutismo monárquico é aquele modelo político onde o rei ele tem os direitos, né, de comandar, de formar as leis,
dissolver as leis, de entrar em guerra com outra comunidade, etc. E esse direito é absoluto, né? Ninguém pode fazer nada contra ele, nem diminuir o poder dele, etc. Pois bem, segundo os princípios da moral natural do Locke, né? Na verdade, o absolutismo monárquico ele não pode existir. E se existir, ele tem que ser dissolvido. Por quê? Porque os seres humanos nascem livres, tem de ser respeitada a vida desses seres humanos e tem de ser respeitada a propriedade desses seres humanos. Então, aí, na verdade, o rei só pode existir enquanto submetido a esses princípios, e caso ele seja um infrator desses princípios, os indivíduos da comunidade têm direito de destruir ele, destruir o governo e criar um outro caso quiserem. E aí, a outra coisa é que a própria lei, né, a própria lei positiva, ela provém da liberdade natural dos indivíduos também, de aderir a este código legislativo, tá? Que tem que estar em conformidade com, por sua vez, a lei natural, né? Que é aquilo que a gente já discutiu com aqueles três princípios. Então, gente, só para vocês terem uma noção, né? Eu vou acabar por aqui, porque a gente já falou muita coisa, mas quando Locke diz que os governos deste tipo, que ameaçam a vida dos seus cidadãos, que tiram a propriedade dos seus cidadãos, que tiram a liberdade dos seus cidadãos, sem uma razão suficiente, uma razão boa, eles podem ser destruídos. E isto é, na verdade, o direito a realizar uma revolução. No fundo é isso, ele está falando. Olha, dependendo do caso, as pessoas podem pegar em armas e destruir o governo. E, sobretudo, nos casos de absolutismo monárquico, que, na verdade, segundo Locke, o poder do rei, na verdade, provém dos indivíduos que estão sob o seu comando, né? E o legislativo, na verdade, teria que ter pessoas que são votadas pelas pessoas para representar a comunidade como um todo. Então, todo o poder vem do povo, né? A gente diz em democracia. Tem muita gente que não sabe o que é democracia, né, gente? Democracia, no seu sentido mais básico, significa que o poder vem do povo. Então, dá para você dizer que o Locke, pelo menos nos princípios, ele é uma pessoa que defende a democracia, né? Pode-se aceitar a existência de um rei desde que se saiba que é pela adesão livre dos indivíduos e que ele está submetido, inclusive, ao parlamento, que foi votado pelas pessoas para legislarem, etc, etc. Aí pensa, aí, de novo, voltando ao assunto que eu me desviei, né? Na Europa, quando você tinha muitas sociedades que se formavam segundo o regime do absolutismo monárquico, divulgar um livro desses é colocar pólvora no canhão. Por quê? Porque daí as pessoas que vão ler pela Europa este livro do John Locke vão começar a questionar o próprio absolutismo monárquico que está presente em suas sociedades. Então, a Inglaterra foi a primeira ali que passou do absolutismo monárquico para monarquia parlamentarista. Aí depois você teve outras revoluções, como por exemplo a Revolução Francesa, né? E aí ela está muito influenciada pelas ideias de John Locke também. Então, muitas das transformações que ocorreram depois foram ideologicamente influenciadas pelo pensamento de John Locke. Inclusive, a nossa sociedade, se você pensar bem, está baseada nesses princípios. Inclusive, assim, tem um princípio muito forte aqui para o John Locke, que é a igualdade entre os indivíduos, né? Igualdade entre os indivíduos. Eles nascem livres, eles nascem com a possibilidade de trabalhar e ter propriedade, que tem que ser respeitada, e eles nascem com direito à vida. E aí, se você for ver na nossa legislação, esses princípios eles estão presentes, né? Então é isso, gente. Vamos parar por aqui. E então, eu poderia falar muito mais coisas, né? Mas é bom não me delongar. É isso. Espero que tenha sido útil para vocês, tá, gente? Na próxima aula a gente vai discutir sobretudo essa questão da propriedade. E a questão vai ser a seguinte: a propriedade, ela deve ser obtida simplesmente pelo fruto do seu próprio trabalho, ou pode existir um outro que trabalha para você e você possuir aquilo que ele produziu? Essa é uma questão muito importante. Na nossa sociedade, na maior parte dos casos, as pessoas que produzem alguma coisa não ficam com a propriedade que produziram. Tem uma outra pessoa que paga salário para elas
E a pessoa que pagou o salário, ela fica com a propriedade, né? E o Locke é dessa opinião, que isso pode e deve ocorrer, né? Então, a gente vai começar a discutir os problemas da teoria do John Locke também. É isso, gente. Muito obrigado por terem visto até agora. E qualquer dúvida, me chamem lá no Classroom, tá? Tchau, tchau.